No ano passado, aconteceu algo muito assustador. Um dia, uma grande tempestade passou pela minha cidade e nos deixou presos em casa por quase 24 horas. As casas e as estradas estavam cheias de água, e o noticiário dizia que o vento estava quebrando janelas e arrancando pedaços dos telhados das casas. Eu estava sozinho e passei o dia todo no meu telefone, acompanhando as notícias e ouvindo os barulhos da tempestade. Lá pelas 5 ou 6 horas da tarde, as luzes começaram a piscar, até que, depois de 1 hora, a energia foi completamente cortada. Esperei um pouco, mas percebi que a luz só voltaria quando a tempestade acabasse. Enquanto estava no sofá, olhando as notícias no meu telefone, ouvi uma batida forte na porta da frente. Isso me assustou muito, porque não esperava que alguém estivesse lá fora no meio daquela tempestade. Fiquei parado, pensando se deveria ver quem era, mas imaginei que podia ser um vizinho precisando de ajuda. Então, fui até a porta e olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Voltei para a sala e abri uma janela para deixar entrar um pouco de luz. Sem energia, não tinha como carregar meu telefone e também não tinha lanterna. De repente, juro que ouvi uma voz do lado de fora. Olhei para trás, mas não vi ninguém. Pensei que fosse o vento fazendo barulhos estranhos, mas então ouvi novamente, como se alguém estivesse conversando. Levantei-me e fui até outra janela, mas estava tão escuro e chuvoso que não conseguia ver nada. De repente, um relâmpago iluminou tudo por um segundo, e eu vi uma figura não muito longe da minha casa. Não dava para saber o que era ou o que estava fazendo. Quando ficou escuro de novo, comecei a ficar mais nervoso. Fechei as janelas e subi para o meu quarto. Horas se passaram, e eu estava começando a esquecer de tudo, quando ouvi um som fraco vindo de baixo. Parecia que uma porta tinha se aberto. Fiquei muito assustado e tentei ouvir, mas a tempestade estava muito barulhenta. Sentei no meu quarto, com medo, até que criei coragem e liguei para a polícia. O tempo que esperei pela polícia pareceu uma eternidade, mas, finalmente, eles chegaram depois de mais de 30 minutos, ainda não havia outros sons e ninguém veio ao quarto onde eu estava. Quando os policiais chegaram, tudo o que encontraram foi a porta da frente aberta e pegadas molhadas dentro da casa. Parecia que alguém entrou, olhou em volta por 1 minuto e depois foi embora. Até hoje, não tenho respostas para o que aconteceu naquela noite, que já vai fazer quase 5 anos. Na época, eu morava em um pequeno apartamento de 1 quarto. Meus pais tinham comprado uma casa nova, a cerca de 1 hora da cidade onde eu morava. Era uma casa grande no campo, com muito terreno. Devido aos horários de trabalho deles e à distância, tiveram que enviar todas as coisas com os carregadores 1 semana antes de se mudarem. Eu me ofereci para ir à casa e organizar as coisas durante esse período. Cheguei na casa na manhã de sábado, cumprimentei os carregadores e deixei que levassem tudo para dentro. Eles terminaram ao pôr do sol. Todas as coisas estavam empilhadas nos cantos dos cômodos, com apenas o sofá montado para eu relaxar. Ver a casa cheia de caixas me fez perceber o quanto ela era grande. Para mim, parecia uma mansão, com salas enormes e corredores longos e vazios. Sem mais nada preparado, o lugar era meio perturbador. Depois de comer algumas sobras do jantar que trouxe, decidi dar uma olhada no quintal. Tinha um grande pátio com uma fogueira embutida e muitos móveis de jardim espalhados. Peguei uma pequena cadeira de jardim e a coloquei perto da fogueira. Sentei-me e relaxei. A noite estava um pouco ventosa, especialmente no meio dos campos abertos, mas era muito tranquila e pacífica. Provavelmente era cerca de 11 horas da noite, e eu estava lá fora por pelo menos 1 hora, quando, do nada, vi um homem à distância. Ele estava caminhando no campo. Olhei para onde ele veio e não vi nada além de terra aberta. Olhei para onde o homem estava indo e vi a mesma coisa, nada além de terra e névoa. Observei enquanto ele caminhava até desaparecer na névoa, sem ter ideia do que ele estava fazendo lá. Vários minutos se passaram e eu continuei olhando para a névoa, ainda pensando naquele homem. De repente, ele emergiu da escuridão novamente, desta vez voltando pelo mesmo caminho. Agora ele estava um pouco mais perto, o que me deixou desconfortável. Decidi voltar para dentro, não querendo ser visto. Fiquei dentro de casa por 1 hora, mexendo no meu telefone e verificando as janelas de vez em quando. Não vi nada preocupante. Por volta das 12h30, peguei um cobertor de uma das caixas e me deitei no sofá, adormecendo no meio da sala de estar. Quando acordei, senti algo estranho. Estava confuso e inquieto,
tentando entender por que tinha acordado e por que me sentia assim. A casa estava toda escura e silenciosa, e as sombras das caixas empilhadas dificultavam a visão. De repente, um clarão brilhante iluminou a sala. Apertei os olhos por causa do brilho, enquanto a luz se movia pela sala, e então, de repente, desapareceu. Abri os olhos novamente e vi outro clarão se movendo do lado de fora da janela da frente. A luz entrou pela janela, iluminando toda a sala de estar e brilhando diretamente nos meus olhos. Quando meus olhos se ajustaram, a luz tinha sumido e não havia nada na janela. Levantei-me, peguei meu telefone e fui até a janela para tentar ver quem estava lá fora, mas eles já tinham ido embora. Apagaram a luz e desapareceram na noite nebulosa. Não sei quem estava lá fora ou o que queriam. Meu melhor palpite é que eles viram os carregadores e estavam tentando roubar a casa. Acho que tive sorte porque, se não tivesse acordado com a luz, poderia ter descoberto suas intenções da pior maneira. Era uma sexta-feira à noite comum. Depois de um longo turno de trabalho, fiz uma refeição rápida no micro-ondas, entrei na internet com alguns amigos e comecei a jogar. Tomei um energético e preparei alguns lanches, pronto para ficar acordado até tarde e aproveitar a noite. Estávamos jogando há um tempo quando ouvi uma batida na porta. Disse aos meus amigos para esperarem enquanto tirava o fone de ouvido e me levantava. Quando me virei, percebi o quão escuro estava lá dentro e lá fora, com apenas a luz do meu computador iluminando o ambiente. Era completamente fora do normal alguém bater na minha porta tão tarde da noite. Foi então que vi um homem me olhando pela janela. Congelei quando o vi, sentindo meu estômago revirar de medo. Ele estava me encarando. O homem gritou através do vidro, me fazendo uma pergunta, mas eu estava tão assustado que não entendi. Andei mais perto da janela e ele repetiu, perguntando se eu era alguém chamado Jake ou Jack, ou algo assim. Definitivamente, não era eu. Balancei a cabeça dizendo que não, e o homem ficou em silêncio enquanto se afastava da janela e desaparecia, passando pelo meu jardim da frente. Abalado, fechei as persianas imediatamente e voltei para o computador, contando aos meus amigos o que tinha acabado de acontecer. No começo, eles não acreditaram em mim, mas perceberam o tremor na minha voz e começaram a fazer muitas perguntas, o que só me deixou ainda mais assustado. Segui o conselho deles de verificar se todas as portas e janelas estavam trancadas, algo que nunca me preocupei em fazer antes. Eles me asseguraram que estava tudo bem e voltamos a jogar. Algumas horas se passaram e eu honestamente tinha esquecido o ocorrido. Presumi que, se o homem quisesse fazer algo, teria feito logo depois de aparecer. Mas então, uma batida forte atrás de mim quase me derrubou da cadeira. Dessa vez, era definitivamente na porta da frente. Sussurrei aos meus amigos no fone de ouvido sobre o que estava acontecendo. Eles disseram para eu ver quem era e chamar a polícia. Fazendo o que disseram, caminhei silenciosamente até a porta e olhei pela varanda. Era ele novamente, parado ali e esperando eu atender. Observei por um minuto e notei que ele continuava olhando para a direita, como se estivesse olhando para algo ou alguém. Recuei, peguei meu telefone e liguei para a polícia, sussurrando para eles o que estava acontecendo. Outra batida veio enquanto eu fazia meu caminho de volta para a porta. Olhei para fora e vi o homem olhando para o lado novamente. Ele fez um pequeno gesto com a mão antes de bater mais uma vez. A noite estava silenciosa o suficiente para eu ouvir os passos de outra pessoa se movendo para o lado da casa. Segui o som com meus olhos até ele parar bem debaixo de uma das janelas. Vi o vidro se mover um pouco antes de ficar preso na fechadura e cair de volta. Eles tentaram novamente, mas a janela não cedeu. Depois disso, provavelmente um minuto se passou sem eu ouvir nada. Fiquei lá, ouvindo o operador me atualizar sobre a chegada do policial. Enquanto olhava para a janela, um som abafado e alto veio de fora, como algo sendo enfiado na madeira. Vi toda a moldura ao redor do vidro se movendo. Recuando, tentei pensar no que fazer, mas de repente um conjunto de passos correu da porta da frente para a janela lateral, seguido por ambos correndo para longe. Apenas um momento depois, vi as luzes vermelhas e azuis piscando pelas janelas. Quando a polícia chegou, não havia muito o que fazer. Dei a eles uma descrição detalhada de um dos homens, mas isso não foi suficiente. Já faz mais de um ano desde aquela noite e não houve sinais de que eles tenham voltado.